pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. A receitinha de hoje é uma baguete recheada com uma massa super macia e super econômica também. Fica uma delícia e é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem da receita, mas antes quero deixar um recadinho para vocês que eu estou com a parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Nós vamos precisar de 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 480 gramas, 1 xícara de chá mais 1/4 de água, 300 ml, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e um pacotinho de fermento biológico seco. Vamos começar pelo recheio, colocando aqui nessa panela 2 colheres de sopa de óleo, 2 dentes de alho picadinhos, meia cebola picadinha e vou deixar fritar até que a cebola murche e fique transparente. O recheio a gente faz primeiro porque eles têm que estar bem frio na hora de rechear a baguete. Vou acrescentar agora 500 gramas de peito de frango que eu cozinhei somente com água e orégano. O orégano eu costumo usar para tirar aquele cheiro que o frango tem quando a gente cozinha ele. Mas vocês podem estar fazendo da maneira que preferir. Eu acrescentei agora 1 colher de sopa de colorau. Os temperos é opcional, vocês podem estar usando o tempero de sua preferência. Vou mexer aqui um pouquinho e vou acrescentar 1 colher e meia de chá de chimichurri, 1 colher de chá de orégano. É a gosto, se você não gosta, não precisa pôr. E 1 colher rasa de chá de sal. Se você já cozinha o peito com o sal, tome cuidado na hora de colocar o sal. Vou colocar um pouco de cheiro verde, é a gosto. Misturar. E em seguida, eu vou colocar meia xícara de água junto com 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou amido de milho, para dar uma cremosidade no nosso frango. Mas se você não gostar e não quiser, pode pular essa etapa. Mas fazendo assim, o frango vai ficar mais cremoso. Vou deixar aqui no fogo e mexer por pelo menos 1 minuto. Não se preocupe que não fica com gosto de farinha de trigo. Agora eu vou desligar o fogo e olha como é que ficou o recheio do frango. Se você quiser, pode estar acrescentando 1 copo de requeijão cremoso no lugar da farinha de trigo. Agora vamos fazer a massa. Aqui nessa vasilha eu vou colocar a água, que tem que estar levemente morna, tomando cuidado para não esquentar demais a água, senão estraga o fermento. Acrescentei o fermento, vou misturar bem até que ele se dissolva e fique assim. Agora eu vou acrescentar o açúcar, 1 colher de sopa, o sal, meia colher de sopa, e a margarina, que pode ser substituída por manteiga ou banha. Vou misturar um pouco e em seguida já vou acrescentar a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos colocando aos poucos e misturando. Assim que não tiver mais farinha de trigo aqui, a gente acrescenta mais. Vamos fazendo assim até dar o ponto na nossa massa.
Se você está gostando da receitinha de hoje, já deixe para mim o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar vídeos novos. Vou trocar o meu fouet pela colher de pau para ficar mais fácil e continuar aqui misturando a farinha de trigo até que ela fique um pouco pesada. Agora eu vou passar a massa na mesa para a gente continuar trabalhando a massa. Coloque um pouco de farinha de trigo sobre a mesa, passe a massa aqui e vamos misturando e acrescentando farinha de trigo sempre que necessário, até dar o ponto da massa que ela não esteja mais grudando nas mãos. Vamos fazendo movimentos como se estivesse rasgando essa massa, assim. Sempre que precisar, coloque um pouquinho de farinha de trigo, tomando cuidado na hora que estiver dando ponto na nossa massa, para que ela não fique uma massa muito seca. Eu vou ficar aqui rasgando essa massa e trabalhando com ela aproximadamente 5 minutos. Depois de 5 minutos, a minha massa já não está grudando mais. Ela está bem macia. Olhem aqui como que está a massa. Eu fiquei 5 minutos sovando ela. A massa parece ainda pegajosa, mas quando você sova ela na mesa, você observa que ela não gruda mais na mesa e nem nas mãos. Esse é o ponto da nossa massa. Aqui sobrou meia colher de sopa de farinha de trigo apenas. Vou passar um pouco de farinha de trigo aqui em cima e colocar de volta na vasilha com um pouco de farinha de trigo no fundo, cobrir com um plástico, um filme plástico e um guardanapo. Vou deixar crescer até dobrar de volume. Aqui a minha massa já dobrou de volume, ficou 40 minutos dentro do meu forno somente com a lâmpada ligada para ir aquecendo. Vou colocar aqui na mesa e vou esticar um pouco essa massa e dividir em 4 partes, que vai ser as baguetes. Aqui tem mais ou menos uns 40 centímetros que eu estiquei a massa, vou dividir ao meio e depois cada metade ao meio novamente. Assim vão ficar 4 partes mais ou menos iguais. Agora eu vou abrir a baguete, a massa, com o auxílio de um rolo. Aqui não tem segredo, é só você ir passando o rolo, jogando farinha de trigo na mesa, se necessário, para que a massa não grude demais na mesa. E abrindo a massa no tamanho que vocês preferir. A baguete que eu fiz aqui em casa é um pouco grande, tem aproximadamente uns 30 a 40 centímetros. Depois de abrir a massa, eu vou colocar o meu recheio aqui, de frango, que já deve e tem que estar frio. Agora, depois de espalhar o frango, eu vou colocar catupiry. Essa parte é opcional, se você não gosta e não quiser colocar catupiry, não precisa. Mas com catupiry fica uma delícia. E para enrolar é muito fácil. Você vem com a pontinha aqui e puxa em cima do recheio. E depois vamos enrolar como se fosse um rocambole. Aqui no cantinho, lembre sempre de fechar e dobrar a pontinha para dentro, para ficar bem fechadinho.
Vamos enrolando assim, dobra a pontinha para dentro para ficar bem fechadinha. Desse lado de cá também. Como está sobrando um pouquinho de massa, eu vou cortar esse pedacinho aqui. Para que não fique aquela pontinha sem recheio. Vou dobrar a pontinha para dentro e continuar enrolando a minha baguete. Depois de enrolar até o final, aqui na parte da emenda, eu gosto sempre de dar uma beliscadinha para ficar bem fechadinho. E essa parte da emenda, quando pôr na forma, tem que estar pro lado de baixo. Aqui a minha baguete já ficou pronta. Agora eu vou colocar na forma untada somente com óleo. Vou ajeitar aqui e vou fazer as outras. Depois de prontas, eu vou cobrir com o plástico e o guardanapo e deixar crescendo até que dobre de volume. As minhas baguetes de frango com catupiry já dobraram de volume. Aqui em casa ficou 1 hora. E agora, com uma faquinha, vou fazer os cortes aqui em cima. Mas é opcional. Se você não tiver uma lâmina ou uma faquinha bem afiada, não precisa fazer. Procure fazer os cortes diretos, assim, de uma só vez. Agora, eu vou pincelar água aqui por cima das baguetes para depois estar colocando o gergelim. Se você não for colocar gergelim em cima da baguete, não precisa pincelar água. Depois de pincelar, eu venho aqui com o gergelim e só vou jogando aqui em cima. Olha aqui como que ficaram. Já passei a água por cima de todas elas. Se você tiver um borrifador, pode borrifar a água ao invés de pincelar. Agora, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. E aqui estão prontas as minhas baguetes de frango com catupiry. Olha como ficam muito bonitas, muito gostosas e é bem fácil de fazer. O que dá um pouquinho mais de trabalho é o recheio. Olha como fica. Fica bem saborosa. Esse recheio é bem econômico também e fica muito gostoso. A baguete fica bem macia, olhem, melhor do que as compradas por aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita. Obrigada a todos que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.